Já estamos no horário e o João, trabalhador da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. O preparo de hoje, como sempre, é do livro Vida Feliz, autoria de Joana de Ângeles e psicografia do Divaldo. O capítulo que nos compete a leitura é o 166. A tua importância está na razão direta do que faças a benefício próprio. Contigo ou sem ti, a vida prossegue, o mundo continuará a sua marcha. Não te creias detentor de recursos excepcionais, sem cuja presença os seres depereceriam e a humanidade sofreria decadência. Tuas conquistas e perdas fazem a contabilidade dos teus valores reais. Sê simples e torna-te humilde qual a lâmpada diante do sol e este em confronto com a galáxia. Tenhamos uma boa palestra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos aqui diante da Tua presença. Presença que nos alimenta. Presença que nos traz a luz do conhecimento, do discernimento, para que a gente possa ouvir através das palavras hoje do Fábio Dionísio, que veio dividir com a gente os seus estudos, e que tenhamos o coração aberto para receber. Que Joana o envolva e nos abençoe a todos. Obrigado, Senhor. Fica com a gente, graças a Deus. Boa tarde a todos. O pessoal não quis sair de férias, né? De feriado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, para compartilhar com vocês um estudo, né? E eu tenho algumas mensagens, alguns recados antes. Em primeiro lugar, que se alguém tem que agradecer esse estudo, se alguém quiser agradecer esse estudo, agradeça a minha sogra. Se eu estou aqui nesse momento falando sobre o Apocalipse, é por causa dela. Não entenderam, né? Não entenderam. 2 dias antes de desencarnar, ela era médium de psicografia, psicofonia, atuante. Ela recebeu dos meus mentores espirituais uma psicografia endereçada para mim, 2 dias antes de desencarnar. E lá eles me disseram que eu tinha que falar, que eu tinha que escrever a respeito dos abismos. E eu pensei cá comigo, né? Eu escrevi sobre os abismos. E eles disseram na psicografia: você está preparado para falar sobre esse tema. Depois eu entendi por quê. Porque, na verdade, eu passei uma boa temporada lá, né? Então, eu entendo um pouquinho desse tema. Mas depois de 2 dias de desencarne, aí eu comecei a estudar, porque todas as vezes que eu escrevo alguma coisa, hoje são 8 livros publicados, todas as vezes veio como sugestão da espiritualidade. Todos eles. E eu fui estudar, e toda vez que eu procurava na doutrina, porque eu quis me manter 100% fidedigno com a nossa doutrina, eu caía no Apocalipse de João. Mas era inevitável, pumba, caía lá. E teve uma hora que eu tive que tomar uma decisão. Se eu fizer um estudo do Apocalipse para poder criar base para falar sobre os abismos, eu vou acabar escrevendo um livro de 700 páginas. Então, eu decidi escrever 2. O primeiro é o Apocalipse, e o segundo, que está em elaboração, que é o que acontece nos grandes abismos, o que está escondido nos grandes abismos. Porque, na realidade, no Apocalipse tem muita informação que nos dá entendimento aos movimentos intestinos que são orquestrados pelos grupos trevosos, né?
Acho que 2 meses atrás eu estive aqui, falei sobre os tempos são chegados e eu justamente comentei sobre esses movimentos. E eles vêm, na realidade, de lugares como os umbrais grossos, as trevas e os abismos, né? E daí surgiu, na verdade, uma interpretação com relação ao Apocalipse, que não foi fácil, porque para você se ater à doutrina sem se miscuir com informações que a gente encontra em dezenas de livros, né, mas que a gente não tem como provar que é aquilo, aí é complicado, né? Alguém disse, não dá para a gente se basear nisso. Tem que ter prova e contraprova. E isso gerou, na verdade, um estudo de mais de 2 anos, para poder ter alicerce. Graças a Deus, eu tive uma outra grande surpresa. A primeira foi a sogra, né? Que me deu a informação para trabalhar. E segundo, e a ela eu agradeço, porque, na verdade, naquela época, era uma segunda mãe. Então, eu me dava muito bem, porque as pessoas acham que a gente vai falar mal da sogra, né? E não é. Era uma segunda mãe para mim. E acabou, na realidade, encontrando muita coisa na literatura, mas ela está esparsa. Se você pega André Luiz, pega Emmanuel, pega o próprio Kardec, pega espíritos como Bittencourt Sambaio, né? A Ivone, você acaba pegando pequenos fragmentos que você fizer as conexões, você chega ao todo. Mas é complicado. Você tem que passar por toda a coleção do André Luiz, tem que passar pelos livros do Emmanuel, tem que estudar de novo a codificação, porque toda vez a gente vai olhar, você encontra alguma coisa que você não tinha percebido, né? A coleção André Luiz, se eu já li 8 vezes, 9 vezes, é pouco. E toda vez eu acho alguma coisa nova e uma interpretação nova. Tamanha é a profundidade com que esses espíritos passam a informação. Então, eu quis fazer essa contextualização, porque a espiritualidade interviu, obviamente, nos meus estudos, porque, através da intuição, várias vezes me levaram para o caminho que eu precisava. Mas, 3 semanas atrás, hoje é a primeira vez que eu faço palestra sobre esse livro. Esse livro saiu da gráfica quarta-feira à tarde, quase que eu estava arriscado a não conseguir trazê-los aqui. Mas, umas 3 semanas atrás, a espiritualidade me fez uma pergunta. Falou, por que você vai fazer palestras sobre esse tema? Por que você vai fazer palestras sobre esse tema? Eu entendi a pergunta. Na minha pequenice, eu entendi a pergunta. O Apocalipse pode ser, na realidade, um estudo sobre o Apocalipse, mais uma obra sensacionalista, a gênero que muitos gostam, ler sobre dragão, ler sobre a besta apocalíptica, ler sobre o juízo final, né? Muitas pessoas têm esse gosto, é um gosto literário, mas é um gosto. Ou pode ser algo útil. Então, na realidade, me perguntaram, você quer ser sensacionalista com a interpretação do Apocalipse? Explicar o que são as 2 bestas, quem é o dragão, quem são as 2 mulheres, quem é a mulher de vermelho, né? Quais são esses sinais, ou o que vai acontecer nesse suposto fim do mundo, que na realidade é esse momento de transição que a gente vive, ou servir, ou ajudar. Então, eu já comento isso por 2 motivos. Porque meu objetivo não é ser sensacionalista, embora tenha toda a explicação que a gente conseguiu dar à luz do Espiritismo sobre o Apocalipse de João, mas o meu grande objetivo também é eu me manter alerta de passar coisas que sejam úteis. E a coisa mais importante é o que nós estamos vivenciando hoje, né, nessa fase de transição. Nós estamos à beira dessa entrada num mundo de regeneração. Vai levar algum tempo. Nós sabemos que isso não é um processo que vai acontecer em 2019. Joana, através do Divaldo, falou isso, e a irmã Sheila, né? Eu estou ligado à irmã Sheila, a irmã Sheila também falou isso num livro psicografado pelo Jairo Avelar. No caso do livro do Jairo Avelar, ela disse
que nós já estamos em curso. As migrações já começaram, que, aliás, o Chico já tinha falado. Antes mesmo de desencarnar, ele já falou que já tinha espírito sendo separado e alguns já tinham recebido o passaporte, né? Mas a irmã, ela explica que o grosso da migração, o ponto culminante, vai ser em meados desse milênio. Nós estamos falando de 2400, 2500. E numa entrevista que o Divaldo deu ao Jeter, na Rádio Boa Nova, através da TV Mundo Maior, né? O Jeter, na época, era o responsável pelas duas. Hoje é o André, mas o Jeter, na época, numa entrevista que se encontra no YouTube, o Divaldo fala claramente: o ponto culminante será daqui a 4 gerações. Se nós considerarmos uma geração 80 anos, são 320, 350 anos, as duas mentoras falaram a mesma coisa. Mas já está acontecendo. E nós sabemos que esse processo de todos terem a última chance, que não é agora, isso já está acontecendo há pelo menos 1000 anos, né? Todo mundo vai ter, e terão os escolhidos. Esses escolhidos irão para o mundo de regeneração, que demonstram que estão aptos. E tem aqueles que não vão fazer essa escolha, não querem melhorar, querem se manter como estão, e por uma questão até de misericórdia divina, eles serão levados a um planeta condizente com o estágio evolutivo, né? Eu costumo utilizar a figura do tigre. Você pega um tigre e coloca no meio da cidade, quem está sendo prejudicado? Todos, e ele também, porque ele não é do meio. Nós estamos, na realidade, fazendo uma coisa ruim para ele, porque ele quer a selva, ele quer continuar da forma como ele age na selva, né? Então não existe a punição, mas existe a separação, que ela é necessária, porque aí seria injusto para os espíritos que estão aptos a ir para o mundo de regeneração ter que conviver com espíritos que continuariam a nos molestar. A nos molestar não quer dizer que eu estou me colocando nesse grupo. Significa nós, como um todo, né? Então, a separação, que é a separação que João recebeu de Jesus e seus espíritos, e cita pelo menos em 2 capítulos do Apocalipse. O Apocalipse, na realidade, como surgiu, né? O Apocalipse conta João que num dia santo, num domingo, ele foi arrebatado para o céu, convocado por Jesus para receber informações que depois ele teria que trazê-las e divulgá-las. Isso está no 1º capítulo. E no último capítulo, ele recebe uma advertência. No capítulo 22, quando termina o Apocalipse. Ai daquele que alterar uma única palavra da minha advertência. E qual foi a mensagem que ele recebeu? A mensagem é a seguinte: você verá o que foi, o que é e o que será. Você receberá as 7 cartas para 7 igrejas e deverá distribuir isso, você deverá comunicar isso como minha advertência para aquilo que as pessoas precisam me ouvir. Isso aconteceu em 95 ou 96 da era cristã, porque João conta que ele estava em Patmos, quando ele foi arrebatado para o céu. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, comenta que ele estava realmente na ilha de Patmos. E nós sabemos que ele passava umas temporadas por lá, né? Toda vez que os romanos achavam que ele estava falando demais e não tinham coragem de matá-lo, tentaram, mas não tinham coragem de matá-lo, colocavam ele para fazer algumas reflexões na ilha de Patmos, né? E ele foi arrebatado e lá foi explicado que ele receberia a advertência. Nessa época, começa o Apocalipse, a primeira fase foram as 7 cartas às 7 igrejas, que estão exatamente nos primeiros capítulos, né? E que refletem
a situação de 7 igrejas que existiam na época, mas não eram todas. Porque, na verdade, nós sabemos que pelo menos tinha umas 13, 12 ou 13 naquela época já constituídas, e a maioria delas tinham sido fundadas ou iniciadas por Paulo. Já tinha uma determinada existência. Mas o objetivo era, na realidade, fazer uma advertência a todas as igrejas. E Jesus, ele analisa os pontos bons e os pontos ruins de cada igreja. Historicamente falando, os problemas que Jesus aponta e João traz refletem problemas que estavam nessas igrejas, de Pérgamo, de Éfeso, de Tiatira, né? Sardes. Refletiam, por exemplo, a perda da essência, no sentido que o grande objetivo da igreja era a prática da caridade, prática do amor, né? Então Jesus sempre começava com elogios, dizendo sobre a fidelidade da igreja a Deus, a fidelidade da igreja a Jesus, mas que eu tenho contra ti umas poucas coisas, como, por exemplo, esquecer o primeiro amor, que é a primeira igreja, né, de Éfeso, que significa não fazes mais obras voltadas ao próximo, a caridade, a prática do amor. Ou a infiltração de heresias, ou a infiltração da mediunidade deseducada, na qual começaram a aparecer os falsos profetas. E quando você estuda historicamente essas igrejas, aquilo era um fato. Mas, da mesma maneira como Jesus, na época em que esteve entre nós, nos deixou parábolas, e essas parábolas, elas podem ser interpretadas de uma maneira multifacetada, né? As lições e as advertências eram muito mais amplas, eram pontuais e muito mais amplas, porque ele também se usou de um sentido alegórico, simbólico, para passar as advertências, para passar o que aconteceria ao longo da história da humanidade até o dia do juízo final, que na realidade é essa fase de transição, né? E isso também gerou uma dificuldade para João interpretar o que ele viu, porque Jesus, e o grupo de espíritos que fizeram todo esse trabalho para que nós tivéssemos o Apocalipse com as advertências, usou muito a Bíblia, o Antigo Testamento, coisas que estavam no Antigo Testamento, como os profetas, como Daniel, Jeremias, Ezequiel, como o caso de Êxodos, coisas que estavam já colocadas no Antigo Testamento, para facilitar nosso entendimento, para facilitar percebermos que as coisas já tinham sido ditas, dando testemunho da veracidade das passagens que os profetas trouxeram, mas, por outro lado, deixando vago certas coisas para que nós tivéssemos o entendimento de acordo com o nosso grau evolutivo. Assim como as parábolas, né? Eu dei um exemplo há pouco sobre o trabalhador da última hora. Carbar, pelo menos, tem 3 interpretações dessa parábola que são perfeitamente apropriadas. Nós, espíritos, os trabalhadores da última hora, os primeiros teriam sido na época de Moisés e assim por diante, todos com o mesmo valor, porque todos fazem parte desse quebra-cabeça que é trazer as informações necessárias para que a gente atinja esse mundo de fraternidade, mas também pode significar todos os chamados que a gente recebe e não escuta. Quantas vezes fomos convocados ao trabalho nesses últimos 2000 anos, e se hoje estamos trabalhando, verdade é que estamos trabalhando agora, porque durante 2000 anos, no batismo, no catecismo, as mãezinhas viviam nos falando da necessidade de a gente viver o Evangelho, fazer alguma coisa. O Evangelho nos incitava à caridade, sempre nos incitou à caridade. Então, da mesma forma, Jesus quis dar informações que nós temos uma interpretação que é condizente com o nosso grau evolutivo. Isso é que é a grande dificuldade de entendimento. E Emmanuel também explica
que João teve dificuldades para traduzir isso, mas Emmanuel deixa claro que as informações que se encontram no Apocalipse são reais e verdadeiras. Ele chancela isso. É só ler O Caminho da Luz, que ele fala algumas coisas a respeito disso, né? Então, o Apocalipse é realmente um livro de revelações do porvir e um livro de advertências para todos nós, principalmente nós que nos encontramos à véspera dessa grande mudança. E eu, como comentei algumas semanas atrás aqui, ninguém entende melhor do que se passa nesse momento do que os espíritas. Porque ninguém tem acesso a não quer ter acesso, ou não quis ter acesso a essas informações, ou porque são de outras religiões, ou porque não querem estudar, mas só nós sabemos como é que é o mundo espiritual, sabemos qual é esse projeto, que é essa passagem para esse mundo de regeneração, e sabemos exatamente o que temos que fazer, com clareza, com causa e efeito, racionalmente, temos uma fé raciocinada, né? Então, o Apocalipse é extremamente atual para nós e temos que estudá-lo. Não do seu ponto de vista se teremos cataclismas que dividirão países pela metade, né? Ou porque cairá um planeta em cima de nós, porque esse não é o objetivo. Jesus nunca teve objetivo nenhum de destruição. Cataclismas sempre existiram, mas compreender mais uma vez a mensagem que Jesus quis passar. Ele deixou os 4 evangelhos. Não foi ele que escreveu, mas ele deixou os evangelhos. Em função dos desvios que já estavam acontecendo naquela época, 95, nessas igrejas, ele volta e convoca seu apóstolo amado para ainda receber mais informações para que a gente não caia no erro. E o Apocalipse, ele cobre todo esse período até hoje, né? E também a influência do mundo espiritual ligado às trevas em todo esse movimento o tempo todo. Todos os capítulos, de alguma forma, falam sobre as ações dos espíritos malévolos para que a gente não se liberte. Tá? E ele é complicado de entendimento, porque às vezes isso está num capítulo, depois volta, depois vai, depois volta. No capítulo 20, por exemplo, do Apocalipse, ele comenta, João, ele escreve o que ouviu, né? E que viu. Um anjo desceu do céu, com a chave e um laço, e aprisionou o dragão por 1000 anos. E depois ele seria libertado por uns tempos. E nós encontramos no livro Francisco de Assis, que foi ditado pelo espírito de Miramês ao João Nunes Maia, que 2 bilhões de espíritos foram confinados para que Jesus viesse à Terra, encarnasse e pudesse realizar o trabalho de nos deixar a boa nova. Porque senão teria sido muito complicado esse trabalho de Jesus com esses 2 bilhões. E Miramês comenta que nós não temos a mínima ideia da bestialidade e da capacidade de maldade que esses espíritos tinham, que isso não ficou registrado. E nós encontramos exatamente um paralelo com o capítulo 20 do Apocalipse, que está lá atrás, e está falando de algo que tinha acontecido. Então, o Apocalipse também tem essa dificuldade, porque mistura os tempos. Mas se você voltar com os capítulos nas regiões corretas, cronologicamente, nós temos desde antes de Jesus, comentado por Jesus, né? Comentado no Apocalipse. Esses espíritos estiveram confinados, e eles sabiam que seriam libertados 1000 anos depois, aos poucos. E assim se deu até recentemente, ou talvez até alguns ainda estejam sendo libertados, de acordo com Miramês, né? 1000 anos depois, o que acontece no mundo cristão? Uma das coisas mais hediondas que nós temos conhecimento
que são as cruzadas. E quem engendrou as cruzadas? Os poderosos. Começou com Pedro Eremita, o Papa da época e os senhores feudais que decidiram empreender uma grande cruzada para recuperar o túmulo, o santo sepulcro de Jesus. E Emmanuel ele comenta que nós não temos a mínima ideia do que eles foram capazes de aprontar. Até aquela época, a Palestina era um país verdejante, repleto de árvores e águas. Hoje não passa de um deserto, fruto da destruição que foi causada pelo ser humano durante as cruzadas. Porque, inclusive, energeticamente se reflete até hoje o que aconteceu naquelas terras, né? E nós encontramos no Apocalipse, num capítulo do dragão, quando o dragão desce à terra, no capítulo 12, em que ele encontra a mulher, exatamente a mesma coisa descrita por Miramês. Ele diz, o dragão se posicionou em frente à mulher que estava para parir um varão. E essa mulher era a religião. E esse varão era Jesus. Isso no mundo espiritual. E depois o dragão, ele foi lançado, junto com as suas estrelas, à terra. Ou seja, ele encarnou. 1000 anos depois que ele tinha sido aprisionado. As estrelas são os seguidores, são os espíritos que conseguiram sair dessa região chamada Cruzada e vieram adorar o dragão. Quem era o dragão? Os senhores trevosos, os espíritos mencionados por Paulo, por sinal, na primeira carta de Éfesos, né, aos Efésios, em que ele diz, a verdadeira luta, a vida cristã é luta. E nossos verdadeiros adversários não são os homens de carne e osso, e sim os espíritos das trevas, os príncipes trevosos. O dragão são essas pessoas tiranas, que tinham sido tiranas, pessoas desejosas do poder, pessoas que queriam a riqueza, queriam dominar, que se posicionaram justamente contra quem? Contra a religião, contra Jesus, contra a Boa Nova, porque a Boa Nova é libertadora de consciências. E quem quer dominar, faz aquela famosa teoria, dominar através das massas, a manipulação das massas. E como é que se manipula as massas? Pela ignorância. Até aquela época, aliás, até Martinho Lutero, a Bíblia não era traduzida para nenhuma língua. Por que será? O povo ignorante não entendia uma palavra de latim. Eu tive, alguns tempos atrás, num casamento ortodoxo, que foi em latim. Eu confesso que eu não entendi nada. Agora, você imagina o povo, naquela época que nem estudo tinha, por que tinha que ser em latim? Por que não tinha acesso à informação o povo? Porque era assim que esses dragões, que esses senhores que se apoderaram do alto clero, ou esses senhores que eram os senhores feudais, os poderosos da época, conseguiam manipular através da ignorância, através justamente ter massa de manobra para os seus objetivos, poder. E conta que esse dragão, quando ele foi lançado junto com suas estrelas, está no capítulo 12, na terra, ele vai em busca da mulher, porque quer comer o varão, quer matá-lo o varão. Mas a mulher recebe 2 asas e ela voa para o deserto e lá fica protegida por 1260 dias, que correspondem a 1260 anos. A mulher era a religião boa, eram as pessoas que manteriam a pureza. Nós sabemos, através de Allan Kardec, está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que existe uma falange que trabalhou para que a cristandade não se perdesse, e Santo Agostinho é um deles. Está no primeiro capítulo, no item 11.
a falange dos pais da igreja, a quem devemos o esteio, pilar de ter mantido a essência, na realidade, do Evangelho até hoje. Porque houve muitos desvios, por outro lado, não se perdeu a essência dos Evangelhos, que é o amor. Isso não foi corrompido das Escrituras, né? E essa mulher, na realidade, ela foi a palavra, a boa nova, as informações não foram perdidas. Os santos ficaram durante 1000 anos nessas regiões espirituais, de acordo com o Apocalipse, esperando que a besta passasse o tempo dela, porque ela seria retirada. E essa besta foi retirada realmente. A igreja perdeu seu poder temporal 1 ano depois que Allan Kardec volta ao mundo espiritual. Curiosamente, 1260 anos depois, como o Apocalipse comenta, que a besta seria retirada desse planeta. Ou seja, durante 1260 anos, que eles falam em 42 semanas, ou falam em 3 tempos e meio, que corresponde a 1260 dias, e se costumava, biblicamente, falar em 1 ano em dias. Um dia correspondia a 1 ano, biblicamente falando, né? Ela tem o poder temporal. Começa no ano de 610 com o imperador Focas, quando ele decreta, a pedido do Papa Bonifácio III, que o homem da Igreja Católica Apostólica Romana, que era o vigário-geral, se transformasse por decreto, né? Por um decreto do imperador, vigário-geral de todas as igrejas. E recebe 2 títulos em latim. Karl Schutel escreve um livro que é um estudo sintético, uma interpretação sintética do Apocalipse. Foi publicado em 1918. 1918. E ele explica que se você pegar todos os algarismos romanos, do título que o Papa tem, os 2 títulos, ou um título ou outro, tanto faz, a soma dá 666, que é exatamente o número da besta, o número do vigário-geral, o número dos papas que dominaram a igreja do ano de 610, soma mais 1260, chegamos a que ano? 1870, 1 ano depois de Kardec. 1870, a França perde uma guerra com a Prússia, que até Emmanuel comenta que não se entende como perdeu. E a França é quem mantinha os territórios papais através dos seus exércitos, dava suporte. É um dos 10 chifres do Apocalipse. Um dos 10 chifres do Apocalipse. E a França perde a guerra e retira todos os seus exércitos. Vitório Emanuel II, já influenciado por Cavour, para criarmos a grande unificação na Península Itálica, que deu origem à Itália, né? Ele entra praticamente um dia depois que os exércitos franceses são retirados, 22 de março de 1870, e destitui todos os territórios papais, que tinham mais ou menos o tamanho de metade da Itália. A besta tinha que sair do cenário, porque o Consolador tinha chegado. Senão ela faria o quê? Novamente, ela iria fazer de tudo para tentar destruir a boa religião, prostituindo-a para manter o seu poder, manter as suas riquezas e as massas na ignorância, para que nós fôssemos todos manipuláveis. Isso você encontra, alegoricamente, no capítulo 12, 13 e 14. No capítulo 13, quando o dragão desce à terra e busca a religião, busca a mulher, na realidade, por quê? Porque ele quer o poder. Esses espíritos querem o poder. E onde é que se encontrava o poder? Se encontrava na igreja e nos senhores feudais, nos reinos. E eles vão para esses reinos. Como eles são inteligentes, eram argutos na época também, eles subiram às altas posições nesses reinos e na igreja, que a igreja era a igreja católica na época, né, que dominava.
E o dragão diz no capítulo 13, Jesus passa para João, que o dragão concederia força à besta. O dragão não são esses senhores que querem o poder? E não foram eles que criaram o poder dentro da igreja? Então, eles deram o poder à primeira besta, que é a besta apocalíptica que nós conhecemos. Karl comenta isso nesse livro 20 anos antes de Emmanuel escrever O Caminho da Luz para explicar o que eu estou explicando. Karl foi tão impressionante que ele decodifica o Apocalipse e o Emmanuel, 20 anos depois, exatamente no ano de 1938, ao publicar A Caminho da Luz, ratifica o que o Karl disse. Ele não vai falar Karl estava certo, mas ele volta a dizer que o número 666 é a soma de todos os algarismos romanos. Ele volta a dizer a respeito da besta, que a besta é a igreja, e que o dragão são esses espíritos maléficos. E fala uma outra coisa que Karl tinha dito também 20 anos atrás, 20 anos antes, que a segunda besta apocalíptica que veio da terra era a companhia de Jesus, que eram os jesuítas. Porque a primeira besta, ela foi mortalmente ferida durante a Reforma, graças a Martinho Lutero, graças a Wycliffe, graças a Calvino, a Erasmo, graças a Jan Hus, né, o conhecido Jan Hus de muita gente, que veio antes de Martinho Lutero e foi imolado. Ele mais 1000 seguidores dentro de um paiol, né, em que foi incendiado por um dos papas, a mando de um dos papas. Os jesuítas vieram para salvar a primeira besta e deram força. O movimento jesuítico na Europa se infiltrou em toda a política de todos os reinos e dominava e fortalecia a primeira besta, que, de acordo com o Apocalipse, tinha sido ferida na testa, mas que se curou rapidamente, porque a segunda besta veio para fortalecê-la. E Emmanuel diria a mesma coisa 20 anos depois, em A Caminho da Luz. Então, o Apocalipse é realmente um livro de revelações, um livro em que os 7 selos que são abertos pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus, um a um, vai contando etapa por etapa tudo aquilo que aconteceria dos tempos de Jesus até os momentos que nós viveremos quando culminar a transição para um mundo de regeneração. E como ficamos nós nisso tudo? Nós já fomos advertidos inúmeras vezes, de várias formas, sobre a necessidade individual de nos modificarmos para não sermos massa de manobra e coletivamente. Comentei a respeito do papel do espírita nesses tempos são chegados, nesse projeto de Jesus de transformar o Brasil na pátria do Evangelho e coração do mundo, a última vez que eu estive aqui. E nesse projeto que nós participamos, que é criarmos as bases de um mundo melhor, porque nós temos um entendimento que os outros não têm. Mais uma vez, no Apocalipse, nós somos alertados, por exemplo, de como nós somos massa de manobra desses espíritos trevosos. E como nós agimos ingenuamente, nós, espíritas. Nós que temos um conhecimento tão profundo, que temos livros tão fantásticos que nos alertam da influenciação espiritual, nos alertam de como são os movimentos intestinos das trevas, caímos feito patinhos. Diz que o último selo fala, diz Karl, o último selo fala do movimento espiritualista. A igreja que é morna, sem obras, sem fraternidade. O que é que a gente vê acontecendo hoje? A falta de fraternidade entre nós. Centros que não se bicam com centros. Dentro do movimento, grupos que não se bicam com outros grupos. E nós fazendo todo o papelzinho ingênuo de sermos massa de manobra desses espíritos.
ao não trabalharmos, a não querermos sair de casa para dar um passe, para trabalhar na mediunidade, ao não estudar, porque a gente tem tanta dificuldade para pegar um livro e estudar à noite. A gente dorme, né? Você pega um jornal, você não dorme. Aliás, não dorme mesmo, né? Não precisa nem de remédio para ficar acordado. É só ler o jornal, você não dorme mais. Porque a ignorância, quanto menos estudarmos, melhor é. Obviamente que é melhor para esses espíritos, porque a doutrina, ela é consoladora, mas ela é libertadora acima de tudo. Ela nos liberta. Então, será que nós estamos nos posicionando corretamente? Será que não estamos caindo no joguinho que sempre fizeram conosco, está no Apocalipse em todos os tempos, em todos os capítulos? Obviamente que um estudo de 2 anos não dá para fazer uma palestra de 40 minutos, né? Mas eu quis tangenciar algumas facetas para ser útil para nós e para mim, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. E eu tenho certeza disso, tenho consciência disso. E muitas vezes eu me pego como aquele fantoche que está sendo manipulado. Tá? Deixo isso como reflexão. Muito obrigado.